porque nos criastes para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Santo Agostinho. Hoje eu vou falar desse livro fantástico, uma das grandes obras da Igreja Católica e da filosofia ocidental, do Santo Agostinho, As Confissões. Eu estou aqui com uma edição da minha biblioteca católica, também maravilhosa, uma edição belíssima, muito bem elaborada. E eu vou começar fazendo um breve resumo, também por conta dessa obra que marcou profundamente a minha conversão também. Vejamos, Santo Agostinho foi o bispo de Hipona, que fica no norte da África. Atualmente é uma cidade da Argélia. Bem, então ele era africano, né? Bem interessante saber disso, também por conta das nossas tradições que hoje vêm com muita mais força a respeito das tradições africanas, saber que um bispo católico tão forte veio de lá também. Santo Agostinho passou assim a sua vida, na sua juventude, até os 30 anos, de uma forma mais promíscua. Então ele passou por inúmeras provações em relação às questões da concupiscência da carne, né? Então ele lutou bravamente contra esse vício no período da sua conversão, porque uma vez que ele conheceu essas delícias mundanas, os prazeres da carne, as coisas, o caminho para Deus ficou um pouco mais dificultado no início, principalmente por conta desses vícios. Então ele vai relatar no livro, no início, nos primeiros capítulos, principalmente essa vida que ele levava no início, uma vida mundana, uma vida entregue às delícias terrenas. Mas é muito interessante a forma como ele escreve, porque, claro que ele nos poupa de detalhes, mas ele o tempo inteiro escreve esse livro num tom de arrependimento. Ele sabe que ele já foi perdoado por seus pecados, porque ele já havia sido convertido, já havia passado pelos sacramentos, mas ele continua naquela forma de alma prostrada diante do Criador e fala com uma humildade impressionante. Essa humildade que tanto falta hoje em dia para muitas pessoas. E a gente vê que o livro inteiro ele é repleto dessa humildade, dessa fala cheia de amor, de agradecimento por ter visto a verdade a tempo, mas ao mesmo tempo também ele tem ainda aquele arrependimento dessas marcas que estão na sua memória. Bem, uma pessoa que é muito importante na vida de Santo Agostinho é a sua mãe, a Mônica, hoje Santa Mônica. Ela realmente rezou, literalmente, por 30 anos, pela conversão do seu filho. Uma mulher humilde, não era muito letrada, não era dada a vida intelectual que o filho tinha, mas ela sabia que o filho estava por um caminho errado. Portanto, ela rezou todos os dias de sua vida, por 30 anos, pela conversão desse filho. Ela dizia que falar não ia resolver, né? Os atos dela, as orações dela, porque somente Deus, somente pela graça de Deus, era possível que essa conversão ocorresse. E valeu a pena, não é mesmo? Valeu a pena. Tanto valeu que ele se tornou bispo. Impressionante. Aí vale também lembrar, né, a nossa oração. Qual é o grau da nossa oração? A gente pede 2 dias e desiste? Qual é o nível da nossa perseverança? Provavelmente não é como a de Santa Mônica, mas que nós vejamos nela um exemplo para perseverar na oração também, certo? Bem, Santo Agostinho ele era incrível em sua oratória,
ele tinha uma eloquência nas palavras magnífica, e por isso ele realmente tinha um status social muito valorizado na época. Tudo que ele falava era ouvido. Então ele tinha um grupo de amigos também muito influente no local. E a forma como ele interagia na sua retórica era de fato impressionante. Porque ele sempre foi um homem inteligente, intelectual. Ele lia muito, ele buscava a verdade de fato. Assim como eu li nessa primeira citação dele, parece que foi isso mesmo. Ele sempre sentiu essa inquietação e buscou a verdade desde o início. Com essa inquietação, a graça veio e ele conseguiu se converter no final. No final não, né? No meio de sua vida. Porque ele faleceu aos 73 anos, se eu não me engano isso. Depois, qualquer coisa, eu faço uma errata ali no final do vídeo. Mas, se eu não me engano, foi ali em média disso. Ele faleceu. E ele, então, teve uma vida. Ele conseguiu plantar e colher muitos frutos depois da sua conversão. Por meio dessa, então, retórica, dessa inteligência, ele foi buscar a verdade e ele foi aos poucos, né? Primeiro, ele percebeu que realmente existia um Criador. A partir do seu estudo filosófico, ele percebeu que, de fato, existia um Criador, porque nada vem do nada, certo? E, a partir disso, ele encontrou uma seita chamada maniqueísmo. E ele começou a frequentar essa seita, ele se tornou maniqueísta por muito tempo de sua vida. O maniqueísmo, ele defende, né, vem de maniqueu, que defende a ideia de que existe apenas uma luta entre o bem e o mal, uma luta constante, uma luta cósmica entre o bem e o mal, e também existem algumas questões ascéticas envolvidas. O que seria isso, né? Encarar que o corpo físico é mal, por natureza, é mal. Portanto, para ser digno de Deus, é preciso flagelar-se, é preciso muita mortificação para ser digno de Deus. Então, por muito tempo, Agostinho permaneceu nessa seita. Mas depois de muito tempo, Agostinho percebeu as heresias que envolviam o maniqueísmo, porque o homem é bom em sua integridade, corpo físico e alma. Por quê? Principalmente porque fomos criados pelo Criador e tudo que o Criador fez é bom. Ele mesmo diz isso, né, no 7º dia, quando descansou, que viu que tudo era bom, tudo que ele tinha criado era bom. E o homem, inclusive, era muito bom. Ele comenta assim, né? Veja, então, se a gente diz que o homem é mau, a gente está dizendo que algo que Deus criou é ruim. E não é verdade. Tudo que Deus criou é bom. Bem, para conseguir superar essa seita, ele, em uma viagem com alguns amigos, uma viagem em relação também ao seu trabalho, à sua profissão de eloquente, de retórico, ele conheceu Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, em uma de suas homilias, Santo Agostinho teve a oportunidade de escutá-lo e ele ficou impressionado com a eloquência de Santo Ambrósio. Ele percebeu em Santo Ambrósio uma iluminação diferente. Olha a graça, coisas da graça, né, divina. E a humildade também de Santo Agostinho, né? Eu acho muito interessante isso, porque ele tinha status, ele tinha muitas regalias, mas ele era um inquieto, ele buscava a verdade acima de tudo, e em Santo Ambrósio parece que a graça foi infundida. E aí ele começou uma amizade com Santo Ambrósio.
Ambrósio conseguiu, por meio dos seus diálogos com Santo Agostinho, conseguiu, de certa maneira, conquistar um pouco mais desse território para com o catolicismo. E, bem, a partir disso começou mais uma luta, né? Santo Agostinho passou a perceber que as coisas que ele fazia eram erradas. Mas para ele não era fácil abandonar seus vícios. Então, por muito tempo ele passou pensando que ele não conseguiria abandonar. Então ele refletiu muito a respeito disso. Até cogitou casar-se para conseguir manter-se, né? Manter seus desejos carnais. Mas aí ele percebeu, com o tempo, com a conversão, com muita oração, ele percebeu que era apenas não olhar mais para trás. O amor de Deus é capaz de suprir qualquer coisa, qualquer necessidade humana. E a partir disso ele converteu-se à Igreja Católica. Existem muitos pontos interessantes nesse livro que eu vou gravar outros vídeos falando um pouco a respeito. Por exemplo, ele fala da questão do tempo, e pelo que eu andei pesquisando, muitos físicos modernos, considerados bons físicos modernos, comentam que Santo Agostinho foi aquele que melhor definiu o tempo. Então, se você ler realmente, a definição de tempo dele é magnífica, é maravilhosa. Leva a gente a um pensamento, a uma compreensão de tempo diferente do que você tinha anterior. E você começa a valorizar mais o seu momento, o seu instante, porque é só ele que existe. É muito interessante a compreensão de tempo segundo Santo Agostinho. Bom, ademais eu tenho assim a dizer que eu acho muito estranho quando se fala que alguma ementa de faculdade de filosofia, por exemplo, trata de Santo Agostinho em algum momento. É muito estranho que um acadêmico leia Santo Agostinho e não perceba certas coisas, né, em relação à verdade, que é a verdade Deus, né? Deus é a verdade. É muito estranho. E eu até comentei isso aqui em casa, falei, olha, como é que pode, né, uma pessoa que estuda filosofia não passar por Santo Agostinho e sair diferente disso? Mas geralmente o que acontece é o seguinte, são muitos os que estudam por meio de comentadores, né? E lendo os comentadores de Santo Agostinho, já existe ali alguns respingos de ideologias, de ideias que não fazem parte de Santo Agostinho. Também existem muitos que dizem que leram, mas não leram, né? São leitores de orelha de livro e não passam por essa experiência tão profunda e edificante. Então, está aqui a mais uma recomendação dos livros que tenho lido e recomendo imensamente. Está aqui, Santo Agostinho, As Confissões. Clássico, gente. Clássico, clássico. Provado pelo tempo, né? Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo.